Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre Oceania e regiões polares, né? Só que a gente já viu a parte de Oceania, é bem pequeno mesmo. E agora nós vamos ver na página 370 sobre a região polar do Ártico. Então, gente, a delimitação, o texto começa falando sobre a delimitação, né? Do círculo da região do Ártico. A delimitação é exatamente o círculo polar ártico e abrange partes do território, né? Da Europa e Ásia e América do Norte, né? Como a parte do Oceano Glacial Ártico, né? Constituído por alguns mares que são de grande importância, por exemplo, mares de Barents, né? Que eu não sei a pronúncia, mas está escrito assim, da Noruega, do Norte e do Polo Norte. Então, aquela região ali que é a região, a chamada região do Ártico, a região que abrange, que é delimitada pelo Círculo Polar Ártico, tá? E aí o texto traz aqui, né, o mapinha. Nem sei localizar, não dá pra ver, né? E aí mostra, né, a delimitação. Aí ele fala de uma diferença, né, entre a região do Ártico e da Antártida. Então, a diferença mais significativa está no fato de o Ártico, embora englobe áreas continentais da América e Eurásia, não apresenta uma massa de terra como a Antártida, que é um continente coberto e rodeado por gelo. Ou seja, embora a delimitação mostre que pega uma partezinha do mar da Noruega, mas a diferença é que o Ártico ele não tem essa grande extensão, né? Essa massa de terra que a Antártida tem, tá? Então a gente vai ver quando na delimitação da Antártida é uma delimitação bem maior. Tanto que quando a gente vai ver, vai listar oceanos, América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártida. A região polar do Ártico, o pouquinho de terra que tem, é estudado junto com a Oceania, como a gente está estudando agora. E aí o texto fala sobre a navegação pelo Oceano Glacial Ártico e cita como difícil. Motivo? Exatamente por causa das banquisas e dos icebergs, né, que são aqueles pedaços, aquelas calotas de gelo, né, que vão se desprendendo no decorrer do ano, tá? E mesmo com essa proximidade, né, com a Europa, com a América, mesmo algumas pessoas até tentam, né, usar. Aí ele, numa partezinha aqui, num apêndicezinho aqui que tem aqui da página 370, ele fala a diferença de banquisa, camada de gelo, que é formado pelo congelamento da superfície da água do mar. As banquisas formam tipo uma capa de gelo. O iceberg é um bloco de gelo de um tamanho bem considerável que se desprende. Então a diferença é que o iceberg é um bloco de gelo que se desprendeu e ele vai flutuando. Flutuando no sentido flutuando para nós, mas vocês sabem que a ponta do iceberg é aquela parte bem maior que a gente não vê. Já banquisas, elas são mais como se fosse uma camada fininha de gelo. Tanto que o texto mostra aqui, ó. Tá? Essa imagem aqui, a banquisa. As atividades econômicas e os recursos naturais da região. Quais são essas atividades dessa região do Ártico? Né? Essa região, as atividades, devido às grandes reservas de petróleo, né, e gás, isso faz com que essas sejam as atividades exploradas, né? Muitas áreas ainda não foram, mas são as atividades desenvolvidas. E, como diz, diferentemente do que ocorre na Antártida, porém não foram estabelecidas regras específicas, ou seja, no Ártico ainda não tem regras específicas. Na Antártida já tem, devido a uma população bem maior de pescadores, de pesquisadores. Como consequências, os países que têm o território no Ártico se empenham historicamente em reivindicar a soberania. Então, assim, a gente estuda a região do Ártico separado, mas os países da Europa, que têm um certo trechinho do seu mar
até o Ártico, eles reivindicam sempre para que aquele território faça parte deles. Quando isso acontecer, a gente já vai estudar o Ártico junto com essas áreas, no caso, Europa. Exemplo como no caso que eu citei aqui, Europa, né? E a América do Norte, no caso, os trechos ali próximos do Canadá. Por enquanto, a gente estuda com a Oceania, né? E aí ele fala que existem reservas de petróleo, de gás natural, que são essas as atividades econômicas, né? E aí o texto fala também de que após a Segunda Guerra, Rússia e Estados Unidos buscaram expandir, né, sua influência nesses territórios próximos da Noruega para que num futuro, né, eles pudessem ter essas reservas também. A exploração econômica de fontes de petróleo no Ártico, contudo, começou apenas na década de 1960. Então, por mais que se tenha muito tempo, só em 1960 que começou. E surgiu uma Convenção Internacional sobre o Direito do Mar, em 1982, né? E foi dando direito, né, a alguns países para que eles possam, como se fosse assim, até determinados quilômetros ou milhas, vocês poderiam usufruir, né? Poderiam explorar. Que o texto diz aqui, né, na página 372, que corresponde a 370 quilômetros, mais ou menos, para alguns países. Países que têm um certo território, né, que tem uma certa área mais próxima do Ártico. Aí o texto cita outros conselhos que foram acontecendo, né, e também deram esse direito a algumas regiões, como por exemplo, Estados Unidos está na América do Norte, não está tão próximo quanto o Canadá está, mas ele também teve direitos, né? Mas por outro lado, algumas áreas têm as suas políticas, né, e as suas regras, né, para que não haja uma questão de exploração demasiado. E aí o texto cita, né, que atualmente os Estados Unidos têm, né, no Alasca, que já é uma área também que já faz parte também, um campo petrolífero. A Rússia também tem, e assim, né, alguns países têm essas concessões, na verdade. Então, o texto diz que as dificuldades envolvidas na exploração de riqueza dessa região têm feito com que as empresas privadas e estatais de diferentes países negociem. Então, há sempre essa negociação devido a tão grande dificuldade, né? E também porque não pode ultrapassar as normas. Aí diz, embora envolva condições extremas, a exploração de petróleo no Ártico tende a se tornar economicamente cada vez mais viável. Então, é por isso que os países lutam, porque eles veem que é uma área que nem foi tão explorada assim, então como por exemplo, na parte continental, no Oriente Médio, né, na parte mesmo do Oriente Médio, que ainda não foi, que já foi muito explorado, né, então eles querem ir para essas áreas que pouco foi devido às normas e devido às condições, tá? O texto cita também na página 372 a questão da pesca, é outra atividade, ou seja, extrativismo animal. Pesca, né, em algumas áreas, né, tendo sempre aquela dificuldade devido às temperaturas, devido aos icebergs que se chocam, né, que se deslocam. Então, mas a pesca, ele cita, né, alguns animais marinhos, como baleia, bacalhau, que estão sendo explorados, né, para a questão da pesca comercial. Na página 373 fala um pouco sobre como é essa população. E já diz, cara, que devido às condições, né, do clima, que são rigorosas, né, os invernos, né, são de longas noites, ou seja, o sol quase não aparece. Poucos são os humanos, animais e plantas que sobrevivem nesses locais, né? Então, é um desafio para eles. E aí diz, praticamente toda a fauna e flora, que não sendo a marinha, se concentram nas áreas continentais onde ocorre o permafrost, que eu não sei pronunciar também, mas tá aqui, que se torna terreno fértil para a vegetação de tundra, aquela vegetação graminha. Então, os musgos, né,
surgem nessas áreas o que são permafrostos. Camada de solo perenemente congelada. Então, é um solo, mas na verdade é um solo com mistura de gelo. Mas é o único local que tem como alguns animais, como o lobo do Ártico, urso polar, seres humanos construírem as suas casas e viver por algum tempo. Nem sempre, os animais sim já estão acostumados, mas os humanos, em alguns momentos, eles terminam saindo também. Então, eles tentam fazer esse tipo de moradiazinha aqui, ó, coberta de neve. Aqui é na Groenlândia, tá? Então, esses permafrosts são camada de solo misturado com gelo, camada de solo congelada. E aí o texto diz aqui que, apesar do clima, detalhe, não há nenhum povoamento ou bases científicas permanente como há na Antártida. Não sei se vocês lembram, mas Antártida a gente estudou o ano passado, no 8º ano, tá? Quando a gente estuda a América. Então, não há, no Ártico, não há permanente povoamentos e bases científicas. Mas eles ficam temporariamente porque a situação é um pouquinho mais difícil devido ao Ártico não ter, como eu disse, não ter áreas extensas, né, áreas continentais extensas como a Antártida tem. E aí ele diz, apesar do clima adverso, muitos povos compõem a população nativa da região, por exemplo, os Inuites, que habitam principalmente em áreas da porção do norte do Canadá. Ou seja, mesmo sendo uma população que não fica permanente, mesmo assim ainda não são em áreas congeladas, mas ainda áreas que fazem parte da parte continental, né? Ou seja, ou da América ou da Europa. Ou seja, o Ártico são trechos do norte da Europa, norte mesmo assim, já chegando no Círculo Polar Ártico, e norte da América. E aí ele diz aqui que as vestimentas, as moradias, são desenvolvidas com os recursos coletados lá no ambiente, né? Peles de animais. E a maioria vive em casas comuns feitas de materiais modernos e utilizam roupas e materiais sintéticos. Então é a situação totalmente diferente. E aí ele diz que o texto fala que eles têm um forte senso comunitário em questão de extrativismo, eles organizam, eles têm as suas comunidades organizadas, né? Eles se auxiliam, auxílio mútuo, né? Até por questão das próprias condições do ambiente, né? E aí cito algumas cidades, né? As principais cidades estão localizadas nas áreas continentais, então não pensem que eles estão flutuando em uma área congelada lá no meio como uma ilha, não. Eles estão na Groenlândia, né? Islândia, em áreas assim que como norte, próximo já da Dinamarca, Noruega. Página 374 fala exatamente sobre essas ameaças. Então é por isso que precisa ter normas, precisa ter uma legislação para essa questão, né, da exploração. Então, tem as ameaças naturais, né? Devido à questão das calotas de gelo que se soltam, devido à questão climática em si, mas tem também as questões exatamente da pesca excessiva, né? Do ecossistema oceânico ter passado por um certo desequilíbrio, né? Mas aí o texto fala aqui que a pesca excessiva deve, nas próximas décadas, prejudicar não apenas o equilíbrio do ecossistema oceânico, como também, levar à redução do estoque de peixes, tá? Então, é uma situação que não diz respeito só ao ambiente, sim, à questão climática, diz respeito também à questão da pesca predatória, a pesca excessiva, a pesca predatória que a gente fala assim, além do que se precisa, tá? E aqui nós encerramos esse capítulo. Na próxima aula, nós vamos a aula de revisão, tá? Então, sempre são 3 aulas de conteúdo e 1 aula de revisão. É por isso que eu não numero.
Aula 16, 17 e 18, conteúdo para a prova. A aula de revisão, lá no vídeo, eu não coloco como aula 19, por exemplo. Não, eu coloco aula de revisão, tá? Então, a atividade, mais uma vez, é vocês fazerem o relato desta aula, tá ok? E aí, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Que a gente tem como tirar, tá ok? Um abraço e até mais.